Quem me apresentou o livro foi o Vitor Grazi. Ele já era um grande conhecedor da obra do Reinaldo, e esse é o primeiro livro do Reinaldo, ele lançou em 71. É uma linguagem que é muito difícil de traduzir para cinema. Hoje que o filme, na verdade, é inspirado no livro mais do que exatamente uma adaptação. As dificuldades que a gente encontrou foram basicamente disso, de conseguir, ao mesmo tempo, manter um espírito que nos interessava ali, essa coisa de uma geração perdida, imediatamente posterior ao AI-5 e onde algumas pessoas começavam a ser exiladas e desaparecidas. A gente sentia uma relação nisso com o momento em que a gente viveu aqui em Vitória, que a gente chegou em Vitória, que é o começo dos anos 2000, 2001, quando a gente entrou na UFES. E a gente achava que existia, apesar do painel político ser bastante diferente, assim, os desaparecimentos daquela época e de hoje são de outra ordem, né? Mas a gente achava que existia ali alguma coisa que podia ser traduzida. Então o primeiro movimento foi trazer então o filme para o começo dos anos 2000, que é quando a gente chegou aqui. O primeiro roteiro, o primeiro tratamento, que foi o que a gente escreveu no edital, ele era bastante próximo do livro. E o que a gente filmou, no fim das contas, ele já estava bastante diferente, assim, exatamente porque a gente conseguiu ir criando e colocando a nossa voz ali junto para ecoar com a voz do Reinaldo. Olá! Ei? Oi? Tudo bem? E aí? Tá tímido? Agora aí, né? Dá um beijo. Vem cá. Aí, cara, eu continuo achando que essa nota... Eu acho que essa geração que viveu a ditadura e os anos 70, eles têm, em relação à nossa geração, uma desconfiança, digamos, de espírito, porque eles acham, eu sinto assim, na média, que como a gente não teve esse grande impacto transformador das relações humanas, assim como não existia, a gente não tem uma referência do que é ter um amigo que está aqui e de repente é capturado pela polícia e nunca mais se vê, que a gente de alguma maneira experimentaria a juventude de maneira sempre retardatária, assim, sabe? E a gente percebeu que não, assim, que ainda que os desaparecimentos de hoje eles não sejam de ordem política e obviamente não são tão importantes assim como eram os daquela época, mas que o que a gente vive hoje, pelo jeito que o mundo está mesmo, pela maneira como as coisas se organizam hoje em dia, com tudo muito mais volátil, com um senso de pertencimento a lugares e a pessoas muito mais fluido, que o que aconteceu com o nosso grupo de amigos, que é muito, muito, muito parecido com o grupo de amigos que aparece no filme, era também algo que apontava para um sentido do desaparecimento, assim. Não tem exatamente um grande arco dramático, assim, né? A gente não vê um personagem começar a se desenvolver, cumprir a sua trajetória e, enfim, terminar. É tudo muito ao mesmo tempo, assim, e isso pra gente causa, isso dá uma impressão maior de um estado de espírito muito mais do que de uma narrativa. Com exceção do João Gabriel Vasconcelos, que é o protagonista, todos os outros foram escolha direta. O processo com os atores foi o seguinte: a gente começou a ensaiar 6 meses antes de filmar, o que é um luxo, assim, não só para qualquer longa-metragem, assim, mas sobretudo para uma longa-metragem feito com tão pouco dinheiro. E o que aconteceu, a gente ensaiava talvez 2 vezes por mês, assim, no Rio e depois aqui. Para a gente era importante trazer os atores para cá, para eles entenderem como é que era a cidade e tal.
ainda que a gente tenha descoberto muita coisa no contato com os atores, e algumas cenas só existiram a partir do momento em que os atores entraram, o filme não tem pouquíssima coisa de improviso, assim. Porque para a gente era importante ressaltar que personagens que falam daquele jeito e que sentem as coisas daquele jeito e conseguem verbalizar suas emoções daquela maneira, assim, que eles existem, que eles são possíveis. A gente fala assim, e que não era... E ao mesmo tempo, falar de uma maneira consciente e organizada sem soar literário nem nada. Então... Mas o trabalho foi esse, assim, esses textos existiam desde o começo, e eles foram se habituando e se apropriando desses textos até o momento em que eles pareciam naturais. E a ideia, acho que de todo mundo sempre é que na hora que aconteça, o texto saia como se ele estivesse sendo pensado na hora, né? Eu acho assim que quando a gente pensa e decide nomear um filme como filme capixaba, geralmente é porque ele não é muito bom. E aí ele precisa de alguma marca para poder sobreviver, enfim, para poder fazer algum sentido para as pessoas. E os melhores filmes que foram feitos aqui, sei lá, nos últimos 10 anos, que é o que eu acompanhei mais, eu nunca penso neles como filmes capixabas, assim. É uma história daqui, eu acho. Eu penso nele sempre e eu sinto sempre que ele vai fazer eco e vai ser bem recebido em qualquer lugar, mas que é uma história daqui, mesmo que a gente não localize muito especificamente, assim, a cidade está ali o tempo inteiro, né? A gente vai passar na Semana dos Realizadores lá no Rio de Janeiro, que vai ser tipo, o primeiro festival do filme, e provavelmente a carreira dele vai ficar mais forte em festivais no primeiro semestre do ano que vem. Mas eu acho que esse filme tem um potencial para sala de exibição comercial. A gente já tem conversas com algumas distribuidoras que vão ver o filme no Rio agora. A gente não tem muita ilusão de que esse filme é um filme para grandes públicos, assim. A ideia é mesmo passar por esses festivais, lançar nos cinemas, e a gente não espera que seja nada maior do que, sei lá, 10 ou 15 mil espectadores. E depois, cineclubes, a gente tem uma dívida, digamos, de honra, assim, com o Espírito Santo, porque é um edital estadual, né? E a gente já tem planos de, assim que o filme terminar a carreira comercial dele, fazer uma roda pelo interior, assim. Tem uma rede hoje muito grande de festivais, pequenos festivais e mostras no interior do estado. E a ideia é colocar o filme em todos esses lugares, assim, passar no interior inteiro, para ver até, enfim, para medir até o quão capixaba o filme é, né? Para ver se o que a gente sente aqui em Vitória faz sentido em Cachoeiro, em Alegre, em Colatina.